Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós damos continuidade ao nosso módulo 4, tá certo? Justamente falando sobre os currículos estaduais. Então, na nossa última aula, nós falamos sobre a BNCC, a matemática dentro da BNCC, e hoje nós vamos falar sobre os currículos estaduais, tá? E o que esse currículo ele tem de utilidade na prática de sala de aula do professor, o que a gente precisa enquanto planejamento, utilizar, como acessar. Então, eu vou estar dando algumas orientações para vocês, visto que nós, desde 2017, com a implementação da BNCC, estamos caminhando para currículos próprios, para currículos estaduais, currículos municipais, e até algumas escolas, elas podem, né, de acordo com a lei, utilizar seu currículo próprio, porque cada vez mais é possível a gente agregar conteúdos que sejam mais próximos do aluno, mais próximos da realidade desse aluno e, consequentemente, gerar aprendizagem significativa, tá certo? Então, só lembrando que eu sou a professora Cristiana Damasceno, tá bom? E a gente vai dar continuidade falando sobre os currículos estaduais e municipais, certo? Então, os novos currículos, eles chegaram às escolas, certo? Isso por quê? Porque a gente tem, né, a BNCC, e aí a gente tem todo um caminho, todo um percurso a seguir para encontrar, para chegar ao planejamento, para chegar à aula propriamente dita, certo? Então, por onde que a gente começa? A gente começa pela BNCC, né? Para que a gente possa estar elaborando um planejamento, é imprescindível que você tenha o documento, que você tenha a BNCC. E aí alguém pode dizer assim, mas professora, mas eu tenho a BNCC, eu tenho o planejamento de curso, o planejamento anual da escola, e tá bom, tá certo, é só isso. Não, né? Não é só isso. Então, a gente precisa ter, no caso dos alunos, dos estados, né, a, que tem à disposição um currículo estadual, então a gente precisa ir em busca desse currículo estadual, tá certo? Mas se a gente só tem à disposição o eu estou conversando com vocês, mas eu estou procurando aqui a BNCC na área de matemática. Mas se a gente só tem a BNCC, então a gente vai utilizar somente a BNCC. Professora, eu já sei que a BNCC é um conjunto, é um documento orientador dos conteúdos e objetivos que um professor deve estar utilizando na sala de aula. Todas as escolas brasileiras devem utilizar para minimizar as desigualdades, né, de conteúdo e as desigualdades sociais nas escolas. Mas o que é o currículo? O que é esse currículo estadual, né? Por que existe esse documento? É outro questionamento, né? Por que existe esse documento? Justamente para minimizar essas diferenças, né? Enquanto no Piauí se estuda um conteúdo no terceiro ano, um conteúdo de matemática, lá no Rio Grande do Sul também se estuda o mesmo conteúdo de matemática no terceiro ano. Então, para que não haja disparidades, é importante um documento, né, norteador, um caminho a ser seguido. E ele foi construído, a gente já viu no módulo na aula passada, ele foi construído por muitas mãos, né? Muitas discussões em todo o Brasil. Os conselheiros se reuniam a nível municipal, a nível estadual, e foram construindo esse documento. Depois aconteceram consultas públicas para que esse documento pudesse estar cada vez mais integrado, mais inclusivo com as realidades brasileiras, tá?
E ele está organizado por áreas do conhecimento, não é isso? A gente também estudou, ele está organizado por áreas do conhecimento, por conteúdo, componentes curriculares, então, o que a gente chamava antigamente de conteúdos, e que a gente continua ainda chamando de conteúdos, a gente chama, na BNCC, de acordo com a BNCC, de componentes curriculares, certo? E da BNCC para os currículos. A BNCC é currículo? Não, a BNCC não é currículo. A BNCC é o documento norteador dos currículos in posteriori, né? A BNCC, ela traz aquilo que é exigência mínima das redes, sejam estaduais, municipais, particulares, que devem contemplar no seu currículo, certo? Mas a BNCC não é o currículo propriamente dito. Em que ponto nós estamos, né? De maneira geral, assim, de uma forma bem generalizada no Brasil, nós ainda não temos contemplado todos os estados e municípios sendo trabalhados da forma que deveria já ser, né? Tendo em vista que nós já passamos aí alguns anos dessa implementação da BNCC, mas muito ainda tem-se para fazer nesse pós-pandemia. Então, os currículos estaduais, eles são um próximo passo, né, para que a gente possa estar viabilizando essa implementação da BNCC nas escolas. BNCC, novos currículos e os professores. O que a BNCC proporciona aos professores? A BNCC proporciona aos professores uma série de indicações, de competências, de habilidades, de objetos do conhecimento que precisam ser trabalhados em cada série, tá? De uma forma que o professor possa orientar-se para o seu planejamento. O papel do professor na implementação da BNCC é fundamental, conhecer a BNCC. Mas, Cristiana, eu vi que a BNCC tem 600 páginas. Eu tenho que decorar toda a BNCC para eu ser uma boa professora? Não, isso é desnecessário. Porque a BNCC é um documento que eu preciso sempre ter à mão, ou no computador, ou impresso, para que eu possa estar elaborando o meu planejamento. Então, isso não quer dizer que eu tenha que decorar toda a BNCC, tá? E eu preciso também conhecer a estrutura da BNCC. Como é que a BNCC se estrutura? Então, eu preciso conhecer como que é a estrutura da BNCC para que eu possa estar buscando nela informações rápidas, né? Informações que me tragam praticidade, tá bom? Então, a BNCC ela é organizada em áreas do conhecimento, os componentes curriculares estão organizados em áreas do conhecimento. Eu tenho, como área do conhecimento, linguagem, suas tecnologias, a matemática e suas tecnologias, as ciências naturais, as ciências ciências humanas, né? Eu preciso compreender essas questões. A BNCC ela tem tanto o ponto da educação infantil, como tem o ponto do ensino fundamental, né? E também do ensino médio. Eu preciso compreender que essa base, ela está organizada. Existem competências gerais para a educação básica, para serem desenvolvidas nos alunos. Eu preciso saber que existe os componentes, né? Os componentes curriculares, que eles estão também subdivididos nessas competências específicas de cada componente. Então, por exemplo, eu vou compartilhar aqui com vocês a BNCC, somente na área da matemática, no ensino fundamental, porque é a nossa disciplina, né? Então, eu vou estar compartilhando com vocês aqui. Aqui é a BNCC, né? A BNCC que apresenta 600 páginas. E aí, aqui a gente está na área da matemática, né? Então, vai falar que o conhecimento matemático é necessário para todos os alunos da educação básica, seja por sua grande aplicação na sociedade contemporânea, seja pelas suas potencialidades, na formação de cidadãos críticos, cientes de suas responsabilidades sociais. E aí, vem falando um pouco sobre o ensino fundamental, sobre o letramento matemático. Vocês lembram o que é letramento matemático?
definido como as competências e habilidades de raciocinar, representar, comunicar e argumentar matematicamente, de modo a favorecer o estabelecimento de conjecturas, a formulação e a resolução de problemas em uma variedade de contextos, né? É utilizar a matemática no contexto do dia a dia. Então, fala do letramento matemático, fala dos processos matemáticos, das competências específicas, que nós também já estudamos as competências específicas, que são 8 competências, lembra? As competências específicas, elas estão aqui, ó, também dentro da BNCC. E aí, sempre que eu precisar, meu Deus, eu preciso trabalhar as competências específicas da matemática, então eu vou até a BNCC procurar as competências específicas. Eu continuo falando sobre as ideias fundamentais, sobre as unidades temáticas. Vocês lembram quantas unidades temáticas são as da matemática? São 5, né? Números. Aí vem falando um pouco sobre essa unidade temática, a álgebra. Depois da álgebra vem a geometria, também vem explicando um pouco. Vem as grandezas e a unidade de grandezas e medidas e a unidade de probabilidade e estatística. Então, eu tenho aqui todo o conhecimento matemático que precisa ser desenvolvido no meu planejamento pedagógico na sala de aula, tá certo? Aí a gente tem também um tópico sobre a matemática no ensino fundamental nas iniciais, as unidades temáticas, os objetos do conhecimento e as habilidades, e por aí vai. Por que eu estou apresentando isso para vocês? Porque eu quero mostrar para vocês que o que a gente tem, né, o que a gente tem à disposição do professor, e que o professor, né, o pedagogo, o futuro pedagogo, ele pode estar buscando inteirar-se, né, dessa proposta da BNCC, para que ele possa compreender como fazer o seu planejamento, certo? A gente vai voltar agora para os nossos slides. Só um instante. Oxi. Aqui. Então, os novos currículos, eles chegam às escolas, né? Partindo dessa BNCC, dessa Base Nacional Comum, os professores deverão ser formados para o trabalho com os novos currículos da educação infantil e ensino fundamental, que foram alinhados à BNCC, né? Os gestores escolares devem promover um processo de revisão colaborativa do PP. O que é o PP? É o projeto pedagógico da escola, né? E definir um plano de ação a fim de garantir os direitos de aprendizagem dos alunos. Esses direitos de aprendizagem, eles estão presentes lá na BNCC, então é só para a gente fazer uma reunião, né? A gente participar de uma reunião que a gestão da escola deve fazer, para que a gente possa estar compreendendo quais são esses direitos de aprendizagem que precisam ficar claros no nosso planejamento, no nosso dia a dia. Todos da comunidade escolar têm papel relevante nesse processo. Então, por onde começar, né? Então, a gente vai relembrar que a BNCC é um documento técnico que define as aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo da educação básica. E por que a BNCC é importante, né? Porque ele foi elaborado para ajudar a diminuir as desigualdades de aprendizado pelo país, ao definir competências, direitos e aprendizagens essenciais para todos os alunos em cada etapa da educação básica. A BNCC colabora para garantir direitos iguais de aprendizagem para todos os alunos brasileiros, e nós já falamos disso, né? Já hoje. Por que a BNCC é importante no sistema educacional? Olha só, gente, para que a gente possa compreender através desse esquema. A gente tem a BNCC, que traz o que é essencial, né, para os alunos aprenderem, para a escola, é essencial de se aprender na escola. E a gente tem, junto com esse processo, daquilo que é essencial, aquilo que é mínimo, a gente tem os currículos estaduais, a gente tem os materiais didáticos, que precisam estar atrelados com essa nova reformulação, com essa nova implementação da BNCC. A gente tem a necessidade da formação de professores. Vocês estão agora no processo de formação inicial, mas vocês passarão a vida toda de vocês, quem escolher ser professor, por um processo de formação continuada. Então, constantemente, vocês vão passar por formação pedagógica, por encontro pedagógico, justamente para estarem atualizando-se e atualizando
todo o conhecimento que vocês têm e o conhecimento que está sendo gerado em torno da escola, tá? Então, a proposta do documento tem o potencial de impactar a qualidade da aprendizagem, mas como, né? Dar foco para o aprendizado, determinando o que é essencial e de direito para todos os alunos, traz unidade, não padronização para a diversidade da educação do país. Então, é o referencial obrigatório para os currículos, né? É a BNCC. Funciona como fio condutor para o sistema educacional, aquilo que eu falei para vocês também já hoje. É o conteúdo mínimo. Então, o conteúdo que está sendo trabalhado no Maranhão, ele precisa ser trabalhado também no Amazonas. E, consequentemente, a gente vai estar trabalhando o mínimo, né, que é de igualdade. E se tiver uma rede, se tiver um currículo estadual que trabalhe mais conteúdos, isso não vai implicar, né, no processo, se ele está trabalhando o mínimo que é garantido por lei, que é garantido pela BNCC. Então, a BNCC está organizada através de conceitos de diversidade, igualdade, equidade, como base, né? Isso é fundamental. E aí a gente tem aqui nesse ciclo, né? Nesse esquema, a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que precisam estar integrados de uma forma que eles estejam trabalhando as competências gerais, desde a criança com 2 anos de idade, com 3 anos de idade que entra na escola, até o ensino médio. Isso é fácil? Não, né? Não é fácil. Mas é algo que a gente deve buscar a cada dia, justamente através do foco no desenvolvimento integral dos alunos, o que abrange as dimensões intelectual, física, emocional, social e cultural dos alunos, certo? A BNCC não é currículo, a BNCC é o ponto de partida. A gente está sempre batendo nessa tecla, né? É o ponto de partida para a construção dos currículos, pois estabelece as aprendizagens essenciais para que todos os estudantes tenham o direito de desenvolver ao longo da educação básica. Os currículos vão além. Os currículos que eu falo são os currículos estaduais, tá? Os estaduais e os municipais. Vão além, trazem proposições em torno de como a criança e o jovem aprendem. E, portanto, qual o papel do professor e quais as práticas pedagógicas mais adequadas para garantir os direitos de aprendizagem, de acordo com as realidades locais. Então, a BNCC, só para a gente recompor aqui o nosso juízo, né? É o referencial, né? Estabelece um núcleo comum e obrigatório de aprendizagem a todos os estudantes, e os currículos são os caminhos escolhidos para garantir as propostas da BNCC. O currículo estadual, ele traz marcos conceituais e premissas para a organização do cotidiano e de práticas pedagógicas considerando especificidades locais. Então, o currículo do Estado do Rio de Janeiro, ele vai levar em consideração os seus municípios, ele vai levar em consideração a sua organização política, econômica, geográfica, para que ele possa estar trazendo para a sala de aula, para as escolas, condições de que os alunos possam conhecer o seu próprio Estado, conhecer os seus municípios e, consequentemente, as suas especificidades, tá certo? O caminho da BNCC até a sala de aula, esse é importante, tá? Então, eu preciso ter, né, como eu falei para vocês, a BNCC, seja na minha mesa, seja no meu computador, mas eu preciso ter, ou na biblioteca da escola, né? Eu preciso ter acesso a esse documento para que eu possa organizar o meu planejamento. Eu preciso ter o currículo estadual ou o currículo da rede, né? Seja rede municipal, rede estadual, rede particular de ensino, que traz os marcos conceituais e premissas para a organização das práticas pedagógicas, considerando as especificidades locais. Eu preciso ter o projeto pedagógico da escola. Gente, isso é importantíssimo. O professor, ele precisa ter conhecimento, ter leitura sobre o projeto pedagógico da escola, quais são as metas, qual é a visão, qual é a missão da escola, né? O que se quer atingir em 2 anos, em 4 anos, em curto prazo, em médio prazo. E a gente precisa também, e vocês já devem ter estudado, né, em didática, os planos de aula, né, as atividades que vão contemplar uma aula. Então, para que eu possa
é a concretização do planejamento intencional do professor por meio de contextos de aprendizagem que as crianças e os jovens sejam protagonistas e seus direitos de aprendizagem sejam garantidos, né? Então, o plano de aula, de atividades, ele é fundamental para a sala de aula, né? Um professor não pode dizer que é um bom professor, que vai para a aula. Se o professor, ele não tem um plano de aula, certo? Então, BNCC, novos currículos e os professores, tá? O que a BNCC proporciona ao professor, né? Currículos alinhados, que estabelecem o que os alunos devem aprender, e os professores, eles podem nortear seu trabalho com base em objetivos claros, né? Tá lá tudo explicadinho na BNCC. O MEC, a Secretaria de Educação, em regime de colaboração, apoiarão a formação continuada. Então, eu já apresentei para vocês uma vez, tem o site do AvaMec, que tem vários cursos à disposição dos professores, dos pedagogos, justamente para estar fomentando esse preparo, esse planejamento das aulas, tá? A BNCC propõe processo de aprendizagem mais alinhado à realidade do século XXI. Os professores terão mais subsídios para engajar os estudantes. Então, trabalhar com metodologias ativas, trabalhar com atividades mais dinâmicas, mais desafiadoras, é importantíssimo nesse processo da BNCC, tá certo? E deixa eu organizar bem aqui esse slide. Só um instante, gente. Então, o que o professor pode fazer para se envolver e promover as mudanças, né? O que nós, o que eu, o que você podemos fazer para nos envolver nessa mudança? Estudar a BNCC e discutir as propostas do documento com a equipe escolar, refletir e debater sobre como contribuir para o currículo da rede e o PPP da sua escola, trocar conhecimentos com o coordenador pedagógico e outros professores na hora de planejar seus objetivos e atividades, seus projetos e atividades, refletir conjuntamente com outros professores sobre as mudanças nos espaços e nos tempos, né? E aí a gente vai levar em consideração o nosso planejamento, refletir com os coordenadores e os professores sobre o processo de aprendizagem de cada criança e do grupo planejado, planejando contextos que favoreçam as experiências, as singularidades, o protagonismo e os direitos das crianças, participar das formações alinhadas à BNCC e o currículo da rede e da unidade de ensino. Então, se eu trabalho numa escola do município, eu preciso entender qual é o currículo que essa rede, né, que essa rede municipal trabalha, justamente para que eu possa estar agregando no meu planejamento. Apresentar a nova proposta de currículo para os familiares dos alunos, envolvendo-os no processo de planejamento e acompanhamento da aprendizagem das crianças. Rever as documentações pedagógicas, buscando alinhá-las com os marcos conceituais propostos na BNCC e no currículo da sua rede, certo? Como estudar melhor esses currículos, né? A gente precisa compreender como estudar esses currículos. Então, a apropriação da BNCC e dos currículos por parte dos professores da comunidade escolar é um processo contínuo, que não se esgota em uma formação ou em alguns encontros de trabalho coletivo. Então, não pensem que aqui, eu já estudei conteúdo didático da matemática, então eu já sei tudo. Não dá para saber tudo, gente, tá? É importante que a gente esteja nesse processo contínuo de formação, tá? Que não se esgota. A escola ou a equipe docente pode promover grupos de estudos, dividido pelas áreas do conhecimento ou etapas de ensino. Depois, esses grupos podem compartilhar com os demais as principais reflexões, pois é importante que todos saibam as propostas para todas as áreas. Aqui são algumas perguntas que podem orientar um debate, né, um trabalho, tá?
como cada área do conhecimento está organizada, incluindo as diferentes nomenclaturas, quais são as competências específicas de cada componente curricular, quais são as competências gerais e de que maneira elas se relacionam com as diferentes áreas. Na educação infantil, como os direitos de aprendizagem e desenvolvimento devem ser trabalhados no cotidiano escolar, como planejar atividades a partir de uma organização curricular por campos de experiência, isso no caso da educação infantil, né? Aí, gente, a gente vai chegar agora no que é mais agregador nessa aula do módulo 4, tá? Que são os currículos estaduais. A gente não conseguiria contemplar todos os currículos de todos os estados brasileiros. Então, eu fiz a escolha de 3 currículos. O currículo do estado do Piauí, que é o estado onde eu trabalho, o currículo do estado do Maranhão, certo? Que é um currículo que também muitos dos alunos da FAESPA estudam ou trabalham, moram, né, nesse estado, e do currículo do Ceará também, que a gente tem muitos alunos que estão dentro do território cearense, então aí eu achei importante que a gente pudesse estar trazendo para vocês. Esses 3 currículos, eles estão à disposição de vocês na plataforma, tá? Na nossa disciplina, para vocês baixarem, para vocês lerem quando acharem conveniente, tá bom? Acho super importante vocês abrirem uma pasta no computador de vocês e colocarem todo esse material que eu estou disponibilizando, tá certo? Que são muito importantes e que vocês não precisam ler tudo de uma vez, até porque não seria possível, mas é importante para que a gente tenha, para quando estiver planejando, para quando você estiver discorrendo sobre, tá certo? E aí, agora eu vou apresentar para vocês um pouco desses currículos, certo? Da organização deles, da estrutura deles. Então, vamos lá. Esse primeiro currículo que eu estou apresentando para vocês é o documento curricular referencial do Ceará, tá? Esse currículo, assim como todos os outros, ele não foi feito por uma única pessoa, ele foi organizado por várias pessoas. Olha só, comissão. Deixa eu ver aqui. Comissão Estadual de Implementação da Base, né? Olha aqui, quantas pessoas colaboraram, né, para a implementação da base. E aí, redatores do currículo estadual, os professores da educação infantil, aí professores por componente curricular do ensino fundamental, olha só. Professores de arte, educação física, língua portuguesa, língua inglesa, geografia, história, ciências da natureza, matemática, consultoras também que fizeram parte. Então, são muitos, olha só a quantidade de colaboradores, né? São muitos os colaboradores para que um currículo possa estar à disposição de uma rede de ensino, certo? Então, não olha só a quantidade de pessoas que colaboraram no Ceará são chamadas de CRED, né? Que é justamente aqui no Piauí a gente chama de GRE, que são as gerências regionais de educação, são os centros regionais de educação, tá? Que são as CREDs, das comissões, né? Então, a gente tem aqui vários nomes de professores, o nome de todas as cidades do Ceará, e aí a gente tem o sumário que orienta, né, como que está organizado esse currículo, tá? Aqui vai falar um pouco sobre o currículo escolar no Ceará, sobre a abrangência estadual, pressupostos teóricos, epistemológicos e políticos. Nós vamos ultrapassar isso aqui, que eu quero chegar no componente curricular de matemática, ó. A área da matemática está na página 550. Então, eu vou pegar aqui, vou para a página 550. Chegamos na área da matemática. Olha só, vocês lembram que lá na BNCC, quando eu apresentei para vocês, a parte da área da matemática, trazia informações sobre o componente curricular, sobre a estrutura organizacional, sobre as unidades temáticas, sobre as linhas de estudo. Aqui também não vai ser diferente, né? Vai estar a apresentação. A matemática é o modelo por excelência de conhecimento lógico-dedutivo e, como tal, assentou-se as bases para o desenvolvimento das ciências modernas, da lógica simbólica, vem falando um pouco sobre os conceitos da matemática, a importância da matemática. E
mais lá na frente, o componente curricular da matemática, né, vem falando das práticas de ensino, as competências e habilidades, fala também das unidades temáticas, assim como é apresentado na BNCC, e aí a gente vai ter aqui também, o que é isso daqui? São as competências específicas, não é? Que são 8 competências específicas. E aí a gente vai descendo. Vem falando também sobre as tendências. Olha só, nós estudamos as tendências pedagógicas da matemática, né? A modelagem matemática, a etnomatemática, a resolução de problemas, a história da matemática, os jogos matemáticos, tá? E aí a gente encerra um pouco a área da matemática e vem para o currículo propriamente dito, né? O que deve ser trabalhado no primeiro ano na unidade temática números? Tem alguns objetos do conhecimento aqui, né, que devem ser trabalhados. Então, ele vai explicando aqui os objetos do conhecimento, os objetivos específicos para serem alcançados a partir desse objeto do conhecimento, as habilidades que já estão lá na BNCC, tá? As relações dentro do próprio componente, o que eu preciso ter como pré-requisito, as competências que precisam ser desenvolvidas na unidade temática números, de acordo com o objeto do conhecimento, contagem de rotina, contagem ascendente e descendente, tá? Então, eu tenho aqui explicando. Professora, então quer dizer que se eu sou professora do estado do Ceará, quando eu for elaborar um planejamento de matemática, eu preciso buscar essas informações aqui? Sim. Então, se eu sou professor do primeiro ano, eu vou trabalhar o objeto do conhecimento, contagem de rotina. Eu vou pegar aqui os objetivos específicos, eu vou aqui buscar as habilidades, eu vou buscar as competências e eu vou propor atividades que possam desenvolver essas competências, tá certo? E aqui vem explicando do primeiro ano, depois do segundo ano, e aí por diante. Segundo, já estamos no segundo ano, na parte da unidade de geometria. E assim por diante, tá? Então, é um documento extenso, por demais. Esse aqui tem 931 páginas. Olha só, gente. Justamente porque tem conteúdo explicando tudo, né? Então, aí depois da área da matemática, vai entrar a área das ciências da natureza e por aí vai. Certo? Compreenderam? Agora, eu vou apresentar para vocês o currículo estadual do Piauí, que é organizado muito parecido com o currículo do Ceará, tá? Porque ele é baseado na BNCC, mas ele tem suas especificidades estaduais. Então, vamos lá. Currículo do Piauí, olha só. Esse é o currículo do Piauí, que traz a educação infantil e ensino fundamental. E aí também ele traz a equipe que participou da implementação desse currículo, certo? E traz a estrutura do currículo, né? Da educação infantil, concepção de criança. Olha só, o sumário traz o cenário educacional do Piauí, os princípios e concepções, a implementação do currículo, como que são os desafios e possibilidades, a estrutura do currículo da educação infantil e do ensino fundamental. E aí a gente vai também buscar a área da língua portuguesa, aliás, da matemática, que é o foco da nossa disciplina, tá? Então, está na página 190. 190. Vamos lá. Chegamos na matemática, olha só. A matemática. E aí, a matemática também vem apresentando os aspectos conceituais da matemática, os marcos legais do ensino da matemática, a matemática na BNCC, as competências específicas da matemática enquanto componente curricular. Elas estão aqui, as 8 competências. As unidades temáticas da matemática também vêm sendo explicadas aqui, também porque é importante, tá?
E aí depois a gente vai chegar nos conteúdos, né? Na listagem de conteúdos. Diferentemente do currículo estadual do Ceará, que a gente tem somente 3 campos preenchidos, né? Que é a unidade temática, as habilidades e os objetos do conhecimento. Ó, contagem de rotina. Qual é a habilidade? Utilizar números naturais como indicador de quantidade ou de ordem em diferentes situações cotidianas. Se a gente for lá no documento curricular do Ceará, a gente vai encontrar isso de uma forma mais dividida, né? Mais discriminada, que é como, olha só, além do objeto do conhecimento, que é a contagem de rotina, a gente tem os objetivos específicos, que é o reconhecimento do uso social dos números, considerando diversos contextos. Traz a habilidade, que é a mesma habilidade que tem no documento do Piauí, né? Utilizar números naturais como indicador de quantidade. Utilizar números naturais como indicador de quantidade, certo? Só que aqui também traz uma competência, reconhecer que a matemática é uma ciência humana, fruto das necessidades e preocupações de diferentes culturas. Olha que interessante o currículo do Ceará, ele é mais completo, né? Mais discriminado, tá? E aí aqui, ao invés de trazer segregado como o do Ceará, ele traz, aliás, em partes, né? Ele traz numa parte só, ó. Numa tabela só, ele traz todas as habilidades e os objetos do conhecimento que precisam ser trabalhados na unidade temática números no primeiro ano, certo? Aí álgebra no primeiro ano, geometria, grandezas e medidas, probabilidade estatística. Aí a gente já chega no segundo ano, certo? Então a gente percebe que o currículo do Piauí, ele tem menos subdivisões, não é? E aí a gente vai até o 9º ano também, com os conteúdos de matemática, até chegar nas ciências da natureza, né? Que é o componente curricular de ciências. Ó, aí aqui chegou em ciências, pronto, certo? E agora eu vou apresentar para vocês o componente curricular do estado do Maranhão, tá certo? Então, o documento curricular do território maranhense para educação infantil e ensino fundamental. Vamos lá conhecê-lo? Então, o documento curricular do Maranhão, ele está entre o do Ceará e do Piauí, né? Porque o do Piauí tem 300 e poucas páginas, o do Ceará tem 900 e o do Maranhão tem 482 páginas. E a gente também vai fazer aqui uma viagem, né? A gente já chega no sumário. O sumário traz a etapa da educação infantil e a etapa do ensino fundamental. Na etapa do ensino fundamental, aqui na área da matemática, está na página 301, então a gente vai lá para a página 301, área da matemática. E aí, assim, do mesmo jeito que a gente tem a organização dos 2 currículos, o currículo do Ceará e o currículo do Piauí, o currículo do Maranhão também tem, né? Traz uma linguagem conceitual, né? Um aspecto conceitual da matemática, traz uma explicação histórica, né? O processo histórico do ensino na matemática, as competências específicas da matemática, exemplos de cada uma dessas competências. Depois traz as unidades temáticas também, que estão apresentadas tanto na BNCC como nos currículos estaduais. Traz os objetos do conhecimento, né? Explica o que são esses objetos do conhecimento. Fala sobre a matemática e suas particularidades nos anos iniciais e nos anos finais, certo? E fala também sobre procedimentos pedagógicos e metodológicos no ensino da matemática. Por exemplo, no uso das tendências pedagógicas, né, matemáticas, que aí também estão dispostos aqui os temas integradores no contexto metodológico do ensino da matemática, até a gente chegar também no processo de avaliação, as formas e instrumentos de avaliação. E aí a gente vai chegar no conteúdo, né? Na organização curricular. Isso daqui é o que a gente chama de currículo, né? O currículo da matemática no estado do Maranhão. A gente tem também o primeiro ano, né? Que é a primeira série do ensino fundamental, anos iniciais. E aí a gente tem a unidade temática, números,
a gente tem os objetos do conhecimento, a gente tem as habilidades, mas olha que interessante, no currículo do Maranhão, ele já propõe o uso, já propõe atividades, olha, para cada objeto do conhecimento. Então, para contagem de rotina, o professor pode usar filmes educativos que abordem contagem numérica, reconhecimento do número, comparando o símbolo com a quantidade, sugere-se a utilização de objetos trazidos para a sala de aula pelos próprios alunos, para que o professor estimule a realizar e auxilie a fazer a contagem desses objetos. Então, o próprio currículo já traz estratégias pedagógicas que podem ser utilizadas pelo professor em sala de aula, certo? Então, olha só. Super interessante, né? A diferença, você percebe aqui que a gente tem 3 currículos estaduais. Então, 3 estados vizinhos têm estrutura, organização curricular diferentes na área da matemática, certo? E aí, o conteúdo da matemática vai até o 9º ano, e depois chega ciências da natureza. E aí, gente, a nossa... Eu tenho uma tarefinha para vocês, né? Porque a gente vai estar encerrando agora o módulo 4, e junto com o módulo 4 chega uma atividade para vocês. E essa atividade, ela está baseada nos currículos estaduais, certo? Os currículos estaduais que foram apresentados para vocês. E aí eu vou deixar a atividade no próximo tópico para que vocês possam compreender. Então, mas aqui nesses slides, eu não vou abrir cada um desses, eu vou deixar esses links para que vocês possam estar acessando e estar pesquisando também, tá? Para orientar os estudos de vocês sobre a BNCC. Aqui são documentos importantes que vocês podem também estar acessando, certo? E eu quero agradecer, gratidão por vocês estarem aqui até nesse momento comigo, tá bom? Quero dizer para vocês que nossa disciplina ainda não acabou, nós ainda temos o módulo 5. O módulo 5 é aquele módulo mais prático, que a gente vai estar falando mais de planejamento, mas eu não quero que vocês deixem de fazer essa atividade, porque, claro, ela vale ponto, e eu vou estar deixando ela agora no próximo tópico, tá bom? Um abraço no coração de vocês, e até na nossa próxima aula. Tchau, pessoal!